Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Cambraia e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre um assunto que está em alta e todo mundo está comentando e que as pessoas têm medo, né? Como você viu aí pelo título do vídeo, a gente vai falar sobre IA, tá? E no caso aqui a gente vai falar sobre, será que a gente vai ser substituído e dominado pela IA? Então o tema de hoje é esse assunto. Eu coloquei aqui uma estrutura de pensamento que eu fui analisando, né, ao longo dos dias, ao longo desses últimos meses, eu venho usando muito IA. E aí, por conta disso, alguns questionamentos eu sempre vi aparecendo aí na comunidade que comenta, que fala, que utiliza IA, né, que é exatamente sobre essa questão da substituição das pessoas pela IA, principalmente no quesito, na questão de trabalho, tá? E aí a verdade é que depende muito, né, do nicho, depende muito do que as pessoas fazem. Porque a gente ainda está no começo dessa tecnologia, então a gente não sabe ainda o nível de expansão e o nível de complexidade que a IA vai conseguir adquirir conforme os anos forem passando, tá? Então nesse vídeo aqui existe sim um receio, né, da sociedade, é exatamente sobre isso que a gente vai falar, que é esse medo, né, principalmente talvez causado aí pelos filmes, né, que a gente já assistiu no passado, como Exterminador do Futuro, que trata exatamente sobre essa evolução da tecnologia, dos robôs, ao nível de que eles dominam e controlam e até exterminam, né, a humanidade. Então, a gente vai comentar sobre isso e a verdade é que não, a gente não vai ser substituído e dominado pela IA, tá? Pelo menos por muitos anos, pelos primeiros anos ali dessa tecnologia. Mas é claro que nesse começo você pode até não ser dominado e substituído, se você se adaptar, tá? Se você não se adaptar, sim, você provavelmente vai ser substituído em determinadas funções. E aí, se você conseguir se adaptar e evoluir conforme a IA evolui, você não vai ser substituído, porque você vai se adaptar e vai utilizar a IA para poder te ajudar naquilo que você fazia. Uma coisa que eu acho que muitas pessoas não imaginavam que iam ser substituídos logo de cara eram os artistas, eram as pessoas que trabalhavam principalmente com a criatividade, sejam pintores, escultores, designers e tudo mais. E essa galera, né, foi a mais impactada logo nesse começo da IA. E conforme a IA evolui, mais essas pessoas se sentem impactadas. Editores de vídeos, programadores e tudo mais. Muitos, né, dos profissionais, eu sou designer, então eu trabalho com design há muito tempo. Muitos dos profissionais dessas áreas, eles estão com receio, mas estão utilizando muito a IA, né? E exatamente porque as pessoas que utilizam, elas estão conseguindo ver que conseguem acelerar, né, muita coisa que elas fariam no trabalho. Mas sim, algumas coisas são substituídas, tá? Um exemplo disso é ilustradores digitais, tá? Algumas coisas, por exemplo, essa imagem que eu coloquei nessa apresentação, nesse vídeo aqui, essa imagem ela foi gerada por uma IA. Se eu fosse contratar alguém para fazer uma ilustração como essa, seria caríssimo. E a IA ela tirou esse peso, porque eu pago uma mensalidade ali, e ela tirou esse gasto que eu teria com diversos profissionais para poder gerar uma imagem que eu desejasse. E principalmente seguindo, né, as características, os movimentos, o estilo que eu queria. Então existia todo um gasto muito alto e isso acabou, de certa forma, com a IA no estágio atual que ela está. Tá? Então sim, alguns empregos já foram impactados. Mas se os ilustradores souberem utilizar isso muito bem, eles conseguem sim ainda continuar evoluindo e ganhando muito bem, mesmo com a IA meio que dominando esse mercado de ilustração digital atualmente, tá? Um outro setor que as pessoas não comentam muito, mas que está sendo muito impactado, não diretamente ainda, mas que pode vir a ser muito impactado no futuro, é a parte das músicas, tá? Os artistas, os cantores e tudo mais podem vir a ser muito impactados no futuro por conta que já existem IAs generativas de música. E as pessoas podem achar até que fica ruim por conta do que elas veem na rede social. Mas se você utiliza IA e você já testou algumas dessas IAs, cara, hoje em dia o resultado já está absurdo, está muito bom. Eu mesmo já gerei algumas músicas e não só gerei, eu já estou ganhando dinheiro através dessas músicas que eu criei, tá? E essas músicas eu consegui registrar elas, elas estão nas plataformas, já estão tocando. Eu não divulgo ainda porque eu quero saber qual é o nível de aceitação. Depois eu vou começar a investir tempo para poder divulgar essas músicas, mas eu já gerei, elas são boas. Você não percebe, você não diferencia ela de uma música real, de uma música cantada por um ser humano, de uma música gerada por uma IA. Você não consegue distinguir mais porque a qualidade já está absurda, tá? Então assim, como eu disse, depende muito de você.
Não é necessariamente, eu não estou dizendo que todo mundo não vai ser substituído pela IA, mas algumas pessoas vão ser substituídas. Se você não quer ser um dos que vai ser substituídos, você tem que se adaptar, você tem que evoluir junto com a IA, que é exatamente essa imagem aqui ilustrativa que eu quis colocar, né? Você tem que literalmente dominar a IA no sentido de aquilo que você sabe fazer. Será que existe algum IA que pode acelerar o processo, né, do que você faz, da forma como você trabalha, para você melhorar, entregar ainda mais do que você entregava e até ser melhor naquilo que você entregava antes? Um exemplo bem simples disso. Eu uso muito planilha. Eu sei utilizar planilhas, mas eu não sou uma pessoa, um especialista, um expert, porque não faz parte do meu trabalho. Mas eu sempre usei muito planilha. Cara, há pouco tempo atrás, eu não me aprofundaria ao ponto de aprender a fazer um programa, scriptzinho simples, para fazer aquela planilha funcionar de uma maneira muito melhor e muito mais bonita, por assim dizer. Então, através da IA, utilizando ali o ChatGPT, eu consegui gerar um código simples, um script simples, que faz quase um mini sistema, né, de agendamento ali para minha esposa, utilizando a planilha e o scripts do Google. Simples, assim, foi muito simples, foi muito fácil, depois de que eu entendi a lógica por trás de como funcionava aquilo aí. Então, assim, eu gastei um tempo aprendendo aqui, cerca de um ou 2 dias, tá? Utilizando o ChatGPT e consegui criar um mini sistema de agendamento para minha esposa utilizando planilhas do Google. Cara, isso é muito legal. E assim, por que eu consegui fazer isso? Porque eu soube utilizar, eu me adaptei ao uso da IA para poder criar algo para mim, útil, tá? Depois eu vou evoluir mais nesse conhecimento e conforme a IA vai evoluindo, eu vou evoluindo no uso dela e provavelmente isso vai se expandir ainda mais, tá? Falando então de consequências, né? Depende muito da adaptação do ser humano conforme a IA vai evoluindo, tá? Mas para além disso, né? As pessoas estão com medo da nova tecnologia. Isso sempre acontece, né? Muita coisa mudou com a chegada da internet no passado. Muita coisa mudou com a chegada do computador. E a IA é essa nova tecnologia. A IA é um novo computador, por assim dizer. Então, quando a gente vê uma coisa nova, a gente ainda não sabe o que o futuro espera com relação a essa nova tecnologia. Então, a IA pode evoluir a um nível que vai ajudar muito o ser humano, vai ajudar muito a humanidade, vai ajudar muito você. Mas aí depende muito dos usos que a gente vai dar para essa IA, tá? Eu acho que quando a gente utilizar a IA com um poder maior de computação, né, computadores quânticos e tudo mais, aí sim a gente vai ver uma revolução gigantesca em toda a humanidade, porque vários problemas, várias discussões que antes não eram resolvidas, vão começar a ser resolvidas pela IA. E aí o ser humano talvez tenha tempo para poder fazer coisas novas, diferentes. A gente vai ver uma expansão, né, da tecnologia e até da humanidade muito grande nos próximos anos. Cara, a IA não tem nem 4 anos direito, e mesmo assim ela já está gigante. Tá? A gente já vê vários problemas, várias estruturas que existiam antes se transformando, mudando e novos empregos surgindo. Então, assim, é disso que eu queria falar também. Muita coisa vai ficar obsoleta. Alguns trabalhos eles não vão mais ter funções. É tipo o cara que acendia a lamparina nas ruas antigamente. Não existe mais, porque aquilo ficou obsoleto depois que foi criada a lâmpada. Tá? E se todo mundo fosse contra a lâmpada, a gente não teria muitas das coisas que a gente tem hoje. Então, assim, a gente pode ver como uma coisa negativa hoje, a IA, mas lá na frente nós vamos ser só aqueles velhos que reclamavam de uma coisa que era inevitável. Então, se é inevitável, se adapta hoje para você não sofrer as consequências logo de cara. Entende o que eu estou falando? Então, tudo isso que eu venho falando algumas coisas vão sumir, empregos vão sumir, mas novos empregos vão surgir. E se você souber se adaptar com essa onda que está surgindo, que está acontecendo, você está vivendo essa mudança, essa revolução da humanidade hoje, se você souber aproveitar isso, se adaptar, você vai estar dentro das pessoas, dentro do grupo de pessoas que vai conseguir, né, aproveitar esses novos empregos, vai estar dentro dessas pessoas que vão estar sendo contratadas exatamente por saber utilizar a IA de forma prática, de forma que realmente resolve problemas, tá? Se você é só um cara que utiliza IA para poder fazer meme, para poder fazer perguntas bobas, você já está perdendo muito do seu tempo. Utiliza a IA para pensar de forma lógica, para aprender algo prático que realmente resolve algum problema de alguém. Tá? Se você pensa disso, você vai evoluindo. Tenta aprender a utilizar a IA para aprender.
ou até para poder acelerar algo que você já faz. Eu utilizo muito a IA principalmente na geração de imagens. Por quê? Eu trabalho com design. Então, se eu utilizo ela para geração de imagens, isso acelera muito o meu processo de trabalho, tá? E eu tenho certeza que essas imagens, eu trabalho para uma empresa, eu presto serviço para uma empresa já, e eu tenho certeza, tá? Porque eu vejo lá nos dados, eu vejo nos resultados, que boa parte dessas imagens que eu já fiz utilizando IA já voltaram, né, em alguns milhões para essa empresa, tá? Então, assim, tudo que eu estou dizendo utiliza a IA de forma consciente, de forma estratégica, para que você tenha um retorno, né, com relação a esse uso e esse conhecimento que você está tendo da IA, tá bom? Então, não é algo rápido, mas também não se pode estagnar. A evolução da IA e a sua evolução utilizando a IA não vai ser algo rápido, tá? Mas se você estagnar, lá na frente você vai ser alguém que fica lá no terceiro setor de relacionamento com o IA. Você não vai estar na frente, você não vai estar nos cabeças que sabem utilizar IA. Você vai estar resolvendo problemas simples, né? Que tem ali, por exemplo, aqui eu coloquei pessoas lavando uma IA. Você não vai ser o cara que projeta um carro. Você vai ser o cara que lava o carro. Entende a diferença? Por isso que eu coloquei aqui ilustrando exatamente um grupo de pessoas que está lavando um robô controlado por uma IA. Tá? Por quê? Porque se você não se adaptar, se você não estudar, se você não evoluir agora, se você não aprender coisas que você pode controlar a IA, ou estar sobre o controle da IA, ou até programando a IA de certa forma, você vai estar num setor muito abaixo que presta serviço para coisas que usam IA. Entende? Você vai ser aquele setor que não produz algo com a IA. Você vai ser alguém que presta serviço para alguém que produz algo com IA. Entende? Então, é disso que eu queria falar. E aí o que você pode fazer? Tá? O que você mesmo pode fazer? Você pode começar a usar a IA de maneira leve e se atualizando como puder. Então, não precisa ser uma corrida, você não precisa ficar estressado por não estar entendendo algo. É normal, quando você começa a utilizar uma determinada tecnologia, você não entender, tá? Isso é uma coisa que eu vi esses dias, eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso. Pessoas que eram muito inteligentes, pessoas que eram geniais, de certa forma, na sua infância, e acham muito difícil, talvez hoje, se adaptar à utilização da IA, vamos dizer aí, pessoas de 40, 50 anos, mas que eram geniais na sua infância e hoje em dia estão sentindo essa dificuldade, talvez não consigam se adaptar. Então, talvez esse seja o momento, seja exatamente o ponto de ebulição para os jovens conseguirem se destacar no mundo como um todo. Por quê? Eles vão ter uma maior facilidade de adaptação, uma maior facilidade de entender o que está acontecendo e como utilizar esse mundo, e vão conseguir se destacar e ganhar muito dinheiro através disso, através desse conhecimento, através dessa facilidade de se adaptar ao que está surgindo no mercado. Entende? Então, assim, as pessoas mais velhas, elas vão ter uma dificuldade muito grande de entender, de aceitar e até mesmo de continuar se atualizando, enquanto que os jovens vão conseguir com muito mais facilidade. Mas, se você é um jovem que passa o tempo todo na rede social só vendo as pessoas fazendo algo com IA e não utiliza, não testa, não treina, não aprende algo, você vai estar junto com esses quarentões, cinquentões que não sabem nem para onde ir na utilização da IA e não conseguem pensar em formas de utilizar a IA ou de treinar uma IA para poder fazer algo que ele precisa e acelerar até mesmo os ganhos, né, financeiros que ele possa ter, tá? Então, aprende, se adapta e faz isso logo. Não perde tempo, porque cada minuto que você passa vendo um vídeo bobo, ao invés de estudar algo que realmente pode mudar a sua vida, você já está para trás, tá? Eu já uso muito IA, como você pode ver aqui, todas as imagens dessa apresentação foram geradas por IA. Basicamente, essa ideia toda, ela veio da minha cabeça, mas eu utilizei a IA para poder organizar melhor o conteúdo, tá? E transformar isso em um vídeo que eu estou gravando para o YouTube. Cara, eu não demorei mais de 2 horas para poder gerar todas as imagens e montar essa apresentação que eu estou mostrando aqui no vídeo. E essa ideia veio de uma pergunta simples. Será que a IA vai nos substituir e nos dominar? Entende? Dessa pergunta surgiu esse vídeo e aí eu tô falando exatamente sobre tudo isso. Eu uso muito IA. Eu falo muito com o ChatGPT sobre algumas ideias, sobre alguns planejamentos que eu tô tendo aqui na minha empresa. E aí eu utilizo isso para poder organizar, como se fosse uma conversa, para poder você ver se aquela ideia que você teve faz sentido
Para além disso, eu uso para poder criar scripts, códigos para poder melhorar a minha utilização de planilhas. Para além disso, eu gero imagens. Para além disso, eu gero copy para poder fazer anúncios, para poder colocar em páginas de venda e tudo mais. Então, eu já uso muito em tudo que eu faço para poder ganhar dinheiro. E nisso, se você não está utilizando, se você não está pensando em fazer isso, você já está perdendo tempo e você já está para trás, porque já existe muita gente que está fazendo isso hoje em dia, tá? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Depois de tudo isso que eu falei, o que você vai fazer a partir de agora? Cara, pede para o ChatGPT montar um mini checklist ali para você começar a aprender e utilizar a IA de forma mais estratégica, baseado naquilo que você faz e deseja fazer com a IA. Entende? Então, eu sou designer. Cara, eu quero trabalhar, eu quero conseguir mais dinheiro com o meu trabalho, como designer. Então, eu posso pedir para ele fazer um checklist do que eu devo aprender, de como eu posso utilizar a IA para poder ganhar mais dinheiro utilizando, né, a minha função, que produtos eu posso criar utilizando o design, o que outras habilidades eu posso aprender que vão se conectar ao design e me transformar em um profissional melhor, que serviço eu posso prestar sendo um design, por aí vai. Eu já sei, mas tudo bem. Se ela listar, me organizar, fazer um checklist para eu poder evoluir como profissional, como prestador de serviço nesse caso, então eu posso ganhar muito mais dinheiro utilizando todo o meu conhecimento. Entende? Então, utiliza o ChatGPT, que é o que eu indico mais, mas pode ser outra IA, para você poder evoluir, né, o seu próprio conhecimento utilizando a IA e se utilizando da IA, tá? É basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo, então espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário do que você achou. Se você acha que esse vídeo aqui te ajudou, comenta aí, né? Obrigado, Cambraia, e por aí vai. Então, até o próximo vídeo, e é isso. Um abraço!